eu estou em Lucas capítulo 10 e quero destacar agora uma parte do versículo 23. Lucas 10, 23, leio. Então ele se voltou para seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, em particular. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes em particular. Veja, o contexto vocês já estão bem informados, porque temos trabalhado nesse capítulo já há algumas semanas. Jesus envia 36 duplas de discípulos para pregarem o evangelho. Eles voltam felizes porque tinham cumprido a missão, tinham sido bem-sucedidos. Jesus então questiona aquela alegria que eles estavam experimentando, procurando levá-los a reflexões ainda mais profundas, a pensar em alegrias ainda maiores, mais eternas, mais duradouras. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Jesus disse-lhes em particular. Esta prática de Jesus era muito comum. Muitas vezes ele chamava os discípulos para o particular. E aqui, então, é que eu quero fazer o destaque desta manhã. Um evangelho personalizado. Um evangelho para mim. Um evangelho para os discípulos em particular. Um evangelho para cada um de nós. Vocês estão lembrados que Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. A ideia ali é que Jesus tem um jugo para cada um de nós. Então, se eu sou extrovertido, ele tem uma proposta. Se eu sou talentoso e canto bonito como eu canto, não é, Júlio? Ele tem uma proposta. Fica calado, não cante ao microfone. Se eu sou introvertido, ele tem uma proposta. Ele tem uma palavra, ele tem algo que é para mim. E aqui está, para mim, uma grande beleza do Evangelho. Que o Evangelho não seja algo assim em série, para massa. Jesus chamou os discípulos em particular. Ele tinha mensagem para a multidão, mas ele tinha mensagem para os seus 12, ele tinha mensagem para os seus 70, ele tinha mensagem para a necessidade e a configuração de cada um. Ele tem mensagem para cada um de nós. Como eu sou, ele lida comigo, ele me trata, ele se comunica comigo. Vocês lembram de Pedro, que negou a Jesus? Na noite terrível, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos e poucos dias depois, Jesus aparece, conforme registra o evangelista João, e algo muito interessante está escrito lá, em João 21, diz assim: Jesus chamou a Pedro em particular e disse: Pedro, você me ama? Ora, o fato de chamar a Pedro em particular revela um pouco mais ainda sobre esse caráter do Cristo. Nós vivemos hoje tempos de massa. Você, quando vai postar algo na internet, você pensa em postar algo para todo mundo ouvir. Você não sabe quem vai ver aquilo, não é? Tudo bem, isso tem o seu lugar. A comunicação para todo mundo tem o seu lugar. Mas tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve quando eu estou lidando no campo do pessoal. Uma coisa é eu postar algo na internet para todo mundo. Outra coisa é eu pensar em alguém em especial e então me dirigir a esta pessoa.
o pessoal, o personalizado. Quando eu estou preparando algo para alguém em particular. Deus lida assim conosco e Ele espera que nós compartilhemos o Evangelho assim também de um modo pessoal às pessoas. Este é o ambiente, esta é a configuração do Evangelho. Veja, por exemplo, em Mateus 6, quando Jesus nos ensinou a orar, você vai ver lá, ele diz assim, mas você, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, eu poderia traduzir aqui sem violentar o texto, que vê no individual, que vê no particular, que conversa com você e só com você. Eu não sei como é que você reage, mas eu odeio falar com as pessoas pensando ou conversando como se estivesse falando para as paredes. Eu gosto de conversar com as pessoas, mas perceber que elas estão interagindo comigo. O que esse texto de Mateus está dizendo é que Deus vai conversar com você em particular. Deus vai conversar com você individualmente. Ele vê individualmente. Ele escuta individualmente. Esta é a ideia. Ele vai dizer, não fiquem repetindo a mesma coisa. Converse com ele como se conversa com um amigo, não é? E então vai continuar Jesus instruindo os discípulos, dizendo, orem assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui eu quero então fazer um bom destaque. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Por que ele não nos ensinou dizendo, dá-nos o pão que nós necessitamos para a vida inteira? Ou o pão que nós necessitamos para o ano inteiro? Por quê? Porque o reino de Deus, ele foi configurado, e assim é Deus, e assim é a sua comunicação conosco, para uma comunicação pessoal e diária. Dá-nos hoje. Então eu vou conversar com Deus hoje sobre os assuntos de hoje. Dá-nos o pão de cada dia. Isso aqui é muito pessoal, é muito específico. Eu converso com Deus e lido com Deus nas questões específicas do meu dia. Agora, você vai perguntar, mas que pão é esse? De que Jesus estava falando? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Lembra da tentação? Quando o diabo tentou Jesus, ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele faz o link aqui do pão com a palavra de Deus, ou seja, tudo que vem de Deus, eu vivo cada dia do que vem de Deus para mim. Veja se você consegue, se eu consigo me comunicar. O que Jesus está dizendo, o que esse texto está dizendo é que Deus prepara individualmente a minha refeição. Ele atende especificamente às minhas necessidades. E se, por exemplo, eu sou tímido, ele vai prover palavra, recurso para atender a esta necessidade. Não está escrito? Quando forem colocados em situações de constrangimento, não fiquem preocupados com o que vão dizer ou falar, porque naquela hora específica, será dado o recurso que você necessita. Ele atende à necessidade específica de cada um de nós. Aqui nós temos um problema da igreja hoje. A questão não é se você escuta 150 sermões por ano. Se você assiste à escola bíblica dominical 52 domingos. A questão é se você escuta palavra de Deus, voz de Deus. Quantas vezes? A questão não é se você ouviu 150 sermões. A questão é se você ouviu 365 vezes Deus falando para você.
Receba o que Deus preparou especificamente para você. Porque Ele o faz. Vive-se de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra é alimento, é sustento. Deixa eu ilustrar para me comunicar. Eu recebi na minha casa, há poucos dias, um grande amigo, pastor Aloysio Penido Berto. Quando ele chegou, ficou lá em casa, dormiu lá em casa, tomou refeições e tal. Mas quando ele estava para chegar, mandei uma mensagem para ele perguntando: você tem alguma restrição alimentar? Porque eu queria saber se ele não podia comer isso, não podia comer aquilo, para prepararmos o melhor para o nosso amigo. Nós não iríamos preparar uma refeição para uma multidão, nós iríamos preparar uma refeição para o nosso amigo. E nós queríamos conhecer se ele tinha alguma necessidade especial. Ele disse: eu como de tudo. Ah, bom, né? Receber visita que come de tudo. Felipe, qual que é a câmera que eu estou falando? Todas elas? Essa aqui? Se a pessoa come de tudo, então fica mais fácil. Quando ele chegou, a Cristina foi logo preparando comida, veio aquele cheirinho de refeição, e na intimidade da nossa amizade, ele falou: só não me sirva arroz requentado. Eu consigo identificar arroz requentado. Você consegue também? Consegue? Essas meninadas comem só hambúrguer, não sabe nem, né? É porque ele tem uma mãe muito querida, certamente fazia arroz novinho todo dia, não é? Ele não quer saber de arroz requentado. Mas eu não sei se você é assim exigente também. Eu já passei daquela fase que come em qualquer lugar, qualquer restaurante, não é? Eu não quero saber. Olha, quando eu passo em alguns restaurantes, vejo aquele cheiro de gordura, me dá um embrulho o estômago. Já passei dessa fase. Eu amo comer na minha casa, comidinha novinha, fresquinha. Pode ser simples, pode ser arroz com ovo, mas é feita para mim. Então eu fiquei pensando que o pão nosso de cada dia, no Brasil, bem poderia ser o arroz nosso de cada dia. Porque trigo é comum lá no Oriente, né? Lá na Turquia, eles comem pão igual a gente come arroz, né? Mas o arroz precisa ter tempero. Então, se eu sinto que aquela refeição foi feita para mim, é outra coisa. Você está ouvindo um sermão que é para a igreja. O pastor está pregando para a igreja, porque ele não tem poder de Deus. Mas Deus tem poder para preparar uma refeição para você especificamente. E você já ouviu, já deve ter acontecido com você. Pastor, até parece que você sabia que estava acontecendo comigo. Você pregou uma mensagem como se alguém estivesse contando. Sim, alguém contou. Deus preparou uma refeição para você. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquele que vê em secreto, aquele que vê no particular, aquele que vê no individual, aquele que vê no específico, ele dá o pão nosso, a palavra de Deus, o alimento que cada um de nós necessita. A pergunta então não é quantos sermões você ouviu este ano, mas quanta palavra saindo da boca de Deus foi especificamente para você. Você ouviu voz de Deus falando a você neste ano. Sabia que algo muito triste acontece? Pessoas que entregam suas vidas a Jesus, são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivem um grande entusiasmo e elas vivem isso com uma frequência maior. Elas experimentam Deus falando com elas. Elas vão para casa, elas leem a Bíblia e elas sentem Deus falando com ela. 10 anos depois, 20 anos depois, essa frequência reduz. A leitura da Bíblia já é um ritual para atender um sentimento de culpa. Elas não sentem mais Deus falando. É só arroz, mas não tem aquela sensação. O pastor Elias dizia, o cheiro do arroz novo é diferente. É arroz, mas o cheiro é diferente, né? O gosto é diferente, porque foi preparado para mim, foi preparado para aquele momento específico. Então receba a palavra de Deus,
Deus está todos os dias preparando algo conforme a minha necessidade. Agora, não só receba, se você recebe a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Transmita a viva palavra de Deus para os seus amigos. Olha, eu não quero ouvir professor de Bíblia. Eu não quero ouvir. O maior professor de Bíblia, do ponto de vista de conhecer o texto, é o diabo. Eu quero ouvir alguém a quem a Bíblia falou. Eu quero ouvir, pode falar até com um erro gramatical, mas eu quero ver nos seus olhos que você esteve com o Deus da Bíblia, que Ele falou com você. Eles perceberam que aqueles homens deviam ter estado com Jesus pela forma como eles estavam falando. A internet está cheia de Bíblia, mas não tanto de comunicação. Cheia de palavra, mas com pouca comunicação. Então, se você esteve com Deus e Ele alimentou você pela manhã, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você. Meus irmãos, eu quero pregar para vocês o texto que falou ao meu coração. Eu não quero ser um profissional da pregação. Nunca, jamais. Eu quero falar o que Deus falou comigo em primeiro lugar. Eu quero ouvir se você andou com Jesus, se você se encontrou com Ele na brisa da tarde ontem. Então, se você esteve com Ele, se Ele falou com você, eu quero ouvir você. E aí é mais fácil falar quando nós vivemos a experiência. É muito mais simples. Duro é fazer teatro. Você pensa que evangelizar é difícil? Fazer teatro é muito mais. Falar na internet é difícil? Fazer teatro é muito mais. Porque você vai fazer um papel, você vai falar de algo que não vive. Quando Jesus expunha a palavra, o coração dos seus ouvintes ardia. Por quê? Porque aquilo estava cheio de vida. Não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos expunha a palavra? Então, ande com Jesus. Ande com Jesus, porque não basta conteúdo, não basta didática, é preciso relacionamento. Então, hoje, se você tem essa oportunidade, diga para as pessoas, não o tanto que você conhece de Bíblia, mas o tanto que você escuta de Deus através da Bíblia. A Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, e é o dia dela ser mais viva na nossa experiência diária. Então eu quero convidar você a descansar o seu coração. Testemunhar é falar do que você viveu. Então, você pode, com toda tranquilidade, ir para o meio de comunicação que você normalmente usa e dizer: olha, hoje é o dia da Bíblia e eu gostaria de falar para você como ela tem impactado cada dia da minha caminhada. Olha, eu leio a Bíblia, e eu sinto Deus falando comigo, e eu sinto que Ele está falando comigo. Há um debate por aí sobre atualizar a Bíblia, né? Que tem que atualizar a Bíblia. Ora, sim, atualizar a Bíblia, mas não é para mudar a sua mensagem. Atualizar a Bíblia é colocá-la num contexto atualizado, de modo que as pessoas consigam ouvir voz de Deus, consigam ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa mais linda do que as muitas traduções da Bíblia, né? Porque são esforços para, sem violentar o texto, sem mudar o texto, colocar o texto de um modo que mais pessoas consigam ouvir. Então você vai encontrar uma tradução, uma versão da Bíblia para crianças. Você vai encontrar uma versão da Bíblia para mulheres, a mesma Bíblia, mas num linguajar que comunica melhor.
Assim eu quero que a minha vida seja uma versão da Bíblia, sem adulteração, sem modificação, sem tirar, sem colocar, mas de um modo que as pessoas consigam ouvir melhor. Então, é assim que nós testemunhamos, é assim que nós partilhamos o que temos vivido. E é quase impossível deixar de fazê-lo. Eu não posso deixar de falar aquilo ou daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado. É assim sempre. Quando você termina uma gostosa, saborosa e refeição feita com carinho, sai da boca, quase que salta da boca. Que maravilha, que delícia. Sinto-me como um filho de um rei, não é? Porque foi feito para você, foi feito para atender a necessidade específica sua. Deus é um grande cozinheiro. Deus está preparando refeição, cada prato, conforme a necessidade de cada um dos seus filhos, porque Ele quer nutrir, Ele quer alegrar, Ele quer confortar, né? E Ele espera que a gente diga: Senhor, Pai, estava uma delícia. Hoje eu ouvi a Tua palavra, hoje o Senhor falou ao meu coração. Que Deus abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque pudemos oferecer-te este culto, cantar hinos, fazer orações a Ti, na congregação. Sim, na congregação, porque estamos poucos aqui no templo, mas vários, muitos outros em casa acompanhando. Ó Deus, então estamos em congregação. E o Senhor fala à congregação, e isso é maravilhoso, mas o Senhor fala a cada um de nós, e isso é maravilhoso também, que eu possa ouvir a Tua voz, e que cada um de nós possa ouvir a Tua voz. No secreto do quarto, o Senhor fala com cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, ó Deus, pedimos, abençoa-nos, unge-nos, capacita-nos, empodera-nos para que possamos falar aos outros, para que o Senhor possa falar aos outros através de mim, através de cada um de nós. Ó